Olá, nono ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. O nosso assunto de hoje será função, tá? Nós vamos iniciar aí o conteúdo de função, tá certo? Onde nós vamos ver as ideias básicas, o princípio do que seria essa tal de função, tá? Quando se fala em função em matemática, eu gostaria que vocês associassem a dependência, tá? Dependência de quê, professor? Uma dependência entre grandezas, tá bom? Quando uma grandeza matemática depende da outra, nós dizemos que ela está em função da outra, tá bom? Então existe aí uma função entre grandezas. Por exemplo, para eu determinar a medida do perímetro desse hexágono aqui, eu vou ter que saber quanto é que mede o seu lado, porque afinal de contas o perímetro é a soma dos lados de uma figura. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o perímetro depende da medida do lado. Então existe aí uma função, uma dependência entre o perímetro e a medida do lado desse hexágono, né? Ou simplesmente o perímetro está em função do lado, tá bom? A quantidade de água desperdiçada por uma torneira é determinada em função do tempo que ela permanecer gotejando. Então, o volume de água desperdiçado depende do tempo que essa torneira ficar gotejando. Se alguém chegar lá e acochar a torneira, ela vai parar de pingar, né? Tomara, senão vão gastar água aí à toa. Então, nesse caso, o volume desperdiçado depende do tempo, tá? Ou a conta de energia da casa de vocês. Depende de quê? O total a pagar depende do consumo em quilowatts do mês que for feito nessa residência. Quanto maior o consumo, maior a tarifa, o valor a pagar. Quanto menor o consumo, menor o valor. Se existe uma dependência, então o total a pagar está em função do consumo em quilowatts-hora, nesse caso, tá bom? Então, em resumo, se há uma dependência entre as duas grandezas, então existe aí uma função, tá bom? Vamos analisar a situação a seguir. O posto de combustível em que Júlia está abastecendo cobra R$ 3,00 pelo litro de etanol, né? Enquanto o frentista abastecia o seu carro, ela observava os números que apareciam na bomba de combustível, certo? R$ 3,00 o litro, o frentista aí ligou a bomba, vai subindo os preços, né, até chegar ao que ela quer abastecer, tá bom? Então nós podemos construir um quadro que relaciona o total a pagar, dependendo da quantidade que ela abastecer. E assim foi feito, né? Nós temos aqui uma tabela, tá? Onde o total a pagar depende da quantidade de etanol que ela abastecer. Se ela abastecer 1 litro, R$ 3,00, 2 litros, R$ 6,00, 3 litros, R$ 9,00, 4 litros, R$ 12,00 e assim por diante. Tá certo, turma? Geralmente na função nós chamamos essa variável total a pagar de variável dependente, tá bom? E a quantidade de etanol de variável independente, tá ok? Na situação representada na página anterior, no total a pagar, tá certo? Nós podemos, como eu falei para vocês, classificar uma variável como dependente e outra variável como independente. O total a pagar é a dependente, porque ela depende da quantidade de etanol abastecido, que é a quantidade, nesse caso, é a variável independente. Tá certo, turma? Agora vem o mais importante. Essas situações em que existe dependência, elas podem ser representadas através de uma fórmula, através de uma equação, tá? Como, professor? Para construir essa equação, a gente vai precisar utilizar aí um pouco de interpretação,
tá certo? Vamos a esse caso, que é um caso bem simples, tá? Se eu chamar o total a pagar de Y, e se eu chamar a quantidade de etanol abastecido de X, o total a pagar depende da quantidade de etanol abastecida. Então, Y depende de X. E como é que eu simbolizo essa dependência? Através do sinal de igual. Se eu digo que Y é igual a X, quer dizer que o Y depende do X. De que maneira? Como cada litro de etanol custa R$3, então Y é igual a 3x. Ou Y é igual a 3 vezes o valor de x. Cada litro de etanol abastecido custa R$3. Então, 3 vezes x. Essa equaçãozinha aqui, bem simples, tá certo? Representa o total a pagar, dependendo da quantidade de etanol abastecido. Aqui um exemplo. Se ela abastecer 35 litros de etanol, tá? A gente pode representar esse Y também por f de x, que significa em função de x, tá bom? A gente lê dessa maneira. Então, f de x igual a 3x. Se ela abastecer 35 litros, então substituo x por 35. Substituindo x por 35, f de 35, ou seja, a quantidade a pagar por 35 litros, é igual a 3 vezes 35, que vai dar 105, tá? Então, a quantidade a se pagar por 35 litros é R$105, ou f de 35 é igual a 105, tá bom? É assim que a gente faz a leitura, certo? Eu posso representar essa situação aí, tá bom? De mais duas maneiras. Já vimos a tabela, aqui a tabela. Já vimos a fórmula, tá certo? E nós podemos representar ainda através de um diagrama ou através de um gráfico, tá certo? Como é que funciona esse diagrama, tá? Eu vou construir aí dois diagramas, vou chamar um de A e um de B. Quem é A? O diagrama A representa a quantidade de litros, ou a chamada variável independente. E o diagrama B representa o total a ser pago, ou seja, a variável dependente. Olha só, 1 litro custa R$3, então 1 se corresponde com o 3. Essa flechinha aqui vermelha é a correspondência de um diagrama no outro, de um conjunto no outro. Então, 2 litros, R$6, 3 litros, R$9, 4 litros, R$12 e 10 litros, R$30, tá bom? Ou então através de um gráfico, o velho gráfico do plano cartesiano que nós estudamos na aula passada. Exatamente por isso nós estudamos o plano cartesiano, porque nós vamos utilizá-lo muito aqui nas funções, tá certo? Nesse caso, o eixo x ele representa a variável independente, que é a quantidade de litros, e o eixo y representa a variável dependente, que é o total a pagar, tá bom? Olha como está organizado aqui o nosso gráfico. 1 litro custa R$3, 2 litros custam R$6, 3 litros custam R$9, 4 litros R$12, 10 litros R$30, tá bom? Observe que o gráfico é uma reta. É uma reta por quê, professor? Porque o preço do combustível é constante. O preço do combustível é R$3. Então, toda vez que eu estiver analisando uma função, tá? Onde nós temos uma constância, tá bom? O gráfico será uma reta. Nós vamos estudar bem melhor isso aí depois com a chamada função do primeiro grau, tá bom? Como em uma função, cada valor x relaciona-se com apenas um valor y. O que é que isso quer dizer? Deixa eu voltar aqui um slide. O 1 só se corresponde com 3. Vamos interpretar. Por 1 litro ele só pode pagar R$3. Ele nem vai pagar mais, nem vai pagar menos.
senão estaria errado nosso problema. Como eu falei aí, isso é uma constante. Então, veja só, cada elemento de A se corresponde uma única vez com um elemento de B. Tá certo? Então, como em uma função, cada valor de x relaciona-se com um e apenas um de y. Tá certo? O seu gráfico deve ter um único ponto de coordenada x e y, tá? Isso aqui quer me dizer o seguinte, turma, como é que eu identifico se o gráfico é ou não, se pertence ou não a uma função? Para isso acontecer, um ponto de x tem que corresponder a um único ponto de y, tá? Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, tá certo? Ele tem menos 3 no x e aqui pertinho do zero no y. Ou seja, um valor de x corresponde a um único valor de y. Se eu pegar esse ponto aqui, que é o 1 no eixo x, ele corresponde a um valor que fica próximo a 2. Ainda não é 2, mas está próximo. Então, um valor de x corresponde a apenas um único valor de y. Se eu for para esse gráfico aqui, para esse segundo gráfico, observem só. Quando x é igual a 1, o y pode ser quem? O y pode ser acima de 3, pertinho do 4 já, ou ele pode ser abaixo aqui de menos 1. Então, um valor de x, ele possui dois valores para y. Então, nesse caso, isso aqui não é uma função. A gente costuma dizer o seguinte para facilitar a vida de vocês. Se eu passar um traço aqui na vertical e esse traço tocar em 2 pontos do gráfico, então isso aqui deixou de ser uma função, porque cada x vai corresponder a 2 y, certo? Se eu pegar esse gráfico, por exemplo, e traçar várias retas aqui na vertical, ele toca em apenas um ponto de gráfico. Então, a gente considera isso aqui uma função. Se tocar em mais um ponto do gráfico, isso aqui não é considerado função. Tá ok? A evolução da ideia de função. Vamos a um pouquinho aqui de história, tá? A ideia de função passou por grandes revoluções no decorrer da história, e seu desenvolvimento contribuiu no progresso da matemática. A palavra função parece ter sido introduzida em 1694 pelo Leibniz, tá? Que viveu de 1646 a 1716. Esse cara aqui tem importância fundamental na parte de função, na álgebra da nossa matemática atual. Nos anos seguintes, vários matemáticos contribuíram para consolidar o conceito de função, tais como o famoso Isaac Newton, né? Bernoulli, que viveu de 1667 a 1748, Euler, né? Que se escreve Euler e se pronuncia Euler, tá? 1707 a 1783, tá bom? Fourier, que viveu de 1768 a 1830, e tem também o Dirichlet, tá? Que viveu de 1805 a 1859, entre outros matemáticos aí. Mas o Leibniz, com certeza, é um dos grandes contribuintes aí para quem for fazer algum curso superior que com certeza envolva matemática, envolva a parte do cálculo, vai ouvir muito falar de Leibniz, tá bom? E no mais é isso. Vou deixar aqui um abraço para vocês. Vou estar postando uma atividade lá no... Vou postar no grupo, tá certo? E vou postar também na plataforma. Vou postar nos dois, que às vezes eu posto na plataforma. O pessoal está dizendo que não estão conseguindo acessar. Então eu vou postar nos dois, tá bom? Mas de preferência lá na plataforma, no dia que lançarem a nossa aula. Tá certo, turma? Um abraço e tchau!